Bom dia. Silenciosa e mortal. Assim pode ser classificada a diabetes, doença que atinge milhões de pessoas em todo o país. Na edição desta segunda-feira, o Jornal da Manhã começa falando da importância e da prevenção do diagnóstico precoce desse mal. Somente em Mato Grosso já fez cerca de 180 mil pacientes. Em nível nacional, todos os anos são aproximadamente 73 mil pessoas com mais de 30 anos que morrem vítimas da doença. Por isso, 14 de novembro é lembrado o Dia Mundial do Diabetes. A data serve para alertar a população sobre como levar uma vida saudável, mesmo tendo que conviver com a doença. Estima-se que no Brasil, hoje, 13 milhões de pessoas têm o diabetes. O número representa quase 7% da população brasileira. E a enfermidade nada mais é do que um conjunto de doenças caracterizadas pelo aumento de glicemia. E há, basicamente, dois tipos. No diabetes tipo 1, que é um diabetes que a gente chama de autoimune, existe uma destruição total das células produtoras de insulina. Então o paciente geralmente abre o quadro de diabetes na infância ou adolescência e tem que tomar insulina, injeções de insulina por toda a vida. Já o diabetes tipo 2 existe uma diminuição na produção de insulina. Alguns dos principais sintomas são excesso de sede, perda de peso repentina, fome exagerada, visão embaçada, dores estomacais, cansaço e vontade de urinar com frequência. As causas da doença estão relacionadas ao histórico familiar e também a fatores externos, ligados diretamente aos hábitos de vida. O paciente se torna obeso, come muito açúcar, é sedentário, associado à diminuição na produção de insulina nesse paciente, faz com que ele fique com a glicose alta e se torne diabético. A diabetes não tem cura, mas se controlada com medicamentos, alimentação adequada e atividades físicas, oferece ao paciente uma boa qualidade de vida. Mas caso contrário, podem aparecer diversas complicações. As mais comuns são cegueira, amputação dos membros, um AVC, infarto do miocárdio e também insuficiência renal, já que o rim do diabético trabalha de maneira dobrada. E esse excesso de trabalho chega a um determinado momento que sobrecarrega as estruturas funcionantes do rim, que são aquelas estruturinhas pequenininhas que a gente não consegue ver, que são os glomérulos. Esses glomérulos, trabalhando sobrecarregados, vão sendo destruídos com o passar do tempo. E essa destruição leva à cicatriz, e essa cicatriz ela leva a mais cicatriz até o indivíduo perder o rim. A insuficiência renal tem alguns estágios. E o último e mais extremo são as sessões de hemodiálise, que fazem a função do órgão, mas em um percentual muito pequeno em relação aos 2 rins que o ser humano tem. Geralmente, o que a gente faz quando o indivíduo chega no estágio, já final, no estágio 5, é aquele indivíduo que precisa fazer diálise, ele precisa vir às clínicas de diálise, que no Brasil todo é disponível, e realizar no mínimo 3 sessões por semana, sendo que essas sessões variam de 3 até 4 horas, dependendo se o indivíduo tem um certo porcentagem de funcionamento do rim, e essa hemodiálise equivale em torno de 10 a 15% que os 2 rins fazem, mesmo com toda a tecnologia hoje disponível em termos de terapia dialítica. E você já ouviu falar nos chamados pré-diabéticos? Pois é, esses são os pacientes cujos exames apontaram a presença de níveis elevados de açúcar no sangue e insulina. E aí, se o tratamento correto não começar logo, é bem provável que esse diagnóstico evolua para uma diabetes propriamente dita. E é esse justamente o público-alvo das campanhas de prevenção e conscientização da doença, cujo Dia Mundial está sendo celebrado neste 14 de novembro. O que a gente quer é pegar os pré-diabéticos para evitar que eles se transformem em diabéticos e alertar os diabéticos que, tratando de maneira adequada, com uma boa alimentação, atividade física, uso dos medicamentos de insulina, eles podem ter o controle da doença, prevenir as complicações e ter um tempo de vida normal como qualquer pessoa saudável.